Boa tarde, bem-vindos de volta à segunda semana do CIDMOL. Nós hoje teremos duas palestras. Eu vou aqui compartilhar com vocês. Aqui está. Então, são duas palestras e a primeira palestra da professora Amanda Gouveia. A professora Amanda Gouveia, ela fez licenciatura pela Unesp, Bauru, mestrado pela UFSCar, doutorado pela Universidade pela UFSCar também, né? Com sanduíche na Universidade João I, na URI, na Espanha. Atualmente ela é pós-doc na URI, na Universidade João I. E ela tem concentração em Química dos Materiais e Nanotecnologia. Será um prazer termos a palestra da professora Fernandes Gouveia e a professora Amanda tem, então, a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, professor João, muito obrigada. Boa tarde a todos. Então, como mencionado, eu sou Amanda Fernandes Gouveia e, primeiramente, eu gostaria, de agradecer à organização do CIDMOL pela oportunidade de estar aqui nesta tarde falando um pouco do trabalho que eu venho desenvolvendo. Bom, como o professor João falou, atualmente eu desenvolvo minha pesquisa aqui na Universidade Raul I, sobre supervisão do professor Juan Andrés. Eu também tenho um projeto com o professor Miguel São Miguel, da Unicamp, no Laboratório de Simulação de Materiais. E todos fazemos parte de um centro de pesquisa, inovação e difusão apoiado pela FAPESP, o CDMF, que é o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, que está na UFSCar. Hoje eu falarei um pouco sobre as relações entre a superfície e as propriedades dos semicondutores multifuncionais. Então, uma abordagem teórica experimental. Bom, os materiais semicondutores, eles apresentam uma característica importante. Suas propriedades ocorrem de acordo com a sua morfologia, ou seja, suas propriedades dependem da morfologia que este apresenta. Então, desta maneira, a chave de suas propriedades está onde? Nas superfícies que esses semicondutores apresentam, na superfície de suas morfologias. Assim, a caracterização e o controle morfológico dos semicondutores é de fundamental importância para as ciências de materiais e da nanotecnologia. Uma vez, então, que a morfologia é que define o arranjo atômico das superfícies que influenciam fortemente na reatividade química do semicondutor. Bom, aqui eu tenho uma representação esquemática para a pesquisa de semicondutores. Então, no centro nós temos os materiais que podem ser
na escala nano ou podem apresentar-se na escala micro. De um lado, nós temos a parte experimental com a síntese. Por outro lado, nós temos os cálculos computacionais, ou seja, a nossa parte teórica. E essas duas linhas de pesquisa juntas buscam sempre melhorar as propriedades já existentes desses materiais e até mesmo encontrar novas propriedades. E o que nós temos percebido nos trabalhos publicados na literatura, que há uma relação direta entre a propriedade do semicondutor com a sua morfologia. Ou seja, então, as propriedades, elas, bem como, com as aplicações que esses semicondutores podem apresentar, elas são dependentes, como eu já disse, dos clusters presentes nas superfícies expostas da morfologia. Então, na linha experimental, nós temos, então, um material de partida. Então, para obter esse material de partida, devemos pesquisar qual o melhor método de síntese para obtenção deste material. Feito isso, nós devemos escolher quais serão as condições de reação. Se vai utilizar diferentes solventes, o uso de surfactante, qual será o tempo de processamento durante a síntese, se vai houver diferentes temperaturas, se vai usar pressão, ou se vamos verificar, então, a influência do pH para a síntese desse material. Então, como o foco aqui desse trabalho, dessa apresentação, é a morfologia, nós devemos verificar se há ou não uma mudança morfológica de acordo com o método de síntese e as condições de reações escolhidas. Claro que não podemos esquecer que sim, devemos fazer toda a caracterização estrutural para verificar se o material obtido é monofásico, se não há presença de fase secundária, se realmente o material que eu queria, a estrutura que eu estava buscando, pertence a essa determinada morfologia. Então, logo, a partir da morfologia, nós devemos verificar quais são as superfícies expostas e assim nós podemos determinar quais são os sítios ativos responsáveis pela propriedade desse material e verificar se essa propriedade, se essa morfologia apresentou a propriedade que você desejava, se houve uma melhora ou uma piora dessa propriedade. Agora, por um outro lado, a linha de pesquisa teórica, nós iniciamos, então, a partir da estrutura 3D do material a ser estudado. Esses dados podem ser obtidos por meio da análise de refinamento Rietveld, dos dados de DRX. Assim, nós, então, construímos o nosso cálculo do Book, seria da nossa célula unitária, e esse cálculo, então, consiste em você criar um arquivo de entrada, onde vamos colocar todos os parâmetros estruturais desse material a ser estudado. Feito isso, vamos colocar também os tipos as descrições matemáticas para os orbitais atômicos de cada elemento que constitui o seu material, bem como a metodologia de cálculo, ou seja, vai ser um DFT, com um funcional híbrido, ou vai ser um Herter-Fock, enfim. Então, construído o seu input, você parte para a otimização dessa sua estrutura. Então, aí você deve analisar o seu arquivo de saída e verificar se houve uma convergência da energia ou não. Se ocorreu convergência, ok, o seu cálculo terminou, senão você tem que fazer uma reotimização dos seus parâmetros e começar novamente um cálculo de otimização. Então, após a otimização do Book, como que queremos estudar aqui novamente? As morfologias desse material, realiza-se o corte das diferentes superfícies correspondentes ao material estudado.
Então, com esses diferentes modelos de superfície prontos, nós realizamos novamente um cálculo de otimização, seguindo os mesmos passos para o book. Com esses cálculos finalizados, após, né, a convergência da otimização, então nós podemos calcular os valores de energia para cada superfície. E associando esses valores de energias calculados com a construção do UF, somos capazes de obter a morfologia ideal no vácuo para o material em questão, para o material estudado. E com a metodologia desenvolvida por nós no ano de 2015, num artigo publicado na Nanotechnology, nós podemos obter não somente essa morfologia ideal no vácuo do material, mas sim um mapa de diferentes morfologias, que é do mesmo material estudado, que esse material pode apresentar de acordo com as condições de síntese. Então, para obter esse mapa, nós realizamos o quê? Uma mudança da razão entre os valores de energia de superfície. Assim, com esse mapa, tem-se a morfologia teórica correspondente à morfologia experimental. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma morfologia teórica e uma morfologia experimental para o molibdato de bário. Então, aqui podemos ver que a morfologia experimental, a morfologia teórica corresponde à morfologia experimental. Bom, então, após seguir todas as etapas mostradas no fluxograma anterior, o da parte teórica, temos aqui, então, o mapa de morfologia para o beta-molibdato de prata. O beta-molibdato de prata, ele é um sistema cúbico. Então, aqui nós analisamos as 3 superfícies com baixo índice de milha, a 001, a 110 e a 111. Então, conforme fora dito, modificando a razão entre esses valores de energia de superfície, nós podemos encontrar uma variedade de morfologias que o mesmo material pode ser obtido de acordo com os diferentes métodos de síntese. Então, a obtenção desse mapa de morfologia fornece uma ferramenta relevante para melhor sinergia entre a teoria e o experimento, pois esse conjunto de morfologias pode servir como um guia para os pesquisadores ao analisarem as imagens de microscopia. Então, aqui como exemplo, temos 3 diferentes morfologias para o beta-molibdato de prata, sintetizado por 3 diferentes métodos. Essa aqui, em azul, a morfologia E, ela foi obtida por um método sonoquímico, enquanto essa morfologia B, ela foi obtida por um método de coprecipitação. E essa AF, a laranja, ela foi sintetizada por um método de hidrotermal micro-ondas. Então, tem-se o mundo real, onde podemos realizar os experimentos e obter os resultados experimentais. E, por outro lado, nós temos a criação de um modelo do mundo real, por meio da teoria, onde podemos realizar as nossas simulações e prever, então, esses resultados experimentais. Então, desta maneira, a pesquisa teórica, ela corrobora com a pesquisa experimental. Então, para se realizar uma pesquisa de qualidade, é preciso uma grande sintonia entre essas linhas de pesquisa, teórica e experimental, como uma orquestra, como diria meu querido professor Erson Longo. Então, só se tem um grande musical se houver sintonia entre todos na orquestra. Então, na pesquisa, ocorre o mesmo. Bom,
como sabemos que a morfologia, ela afeta diretamente nas propriedades dos semicondutores, a pergunta agora, do ponto de vista teórico, é: o que é necessário para que determinada propriedade ocorra? Bom, então se faz necessário a presença de defeitos e a presença de pares de elétrons. Bom, os defeitos nos semicondutores, eles podem ser causados por imperfeições, por dopantes, por impurezas. Então, o seu semicondutor, ele tem que ter um certo grau de ordem e desordem. E esse certo grau de ordem e desordem está principalmente relacionado a clusters com diferentes tipos de vacâncias e também a clusters com defeitos estruturais. O par de elétron-buraco, ele pode ser obtido ali no seu semicondutor por meio da interação cluster-cluster dentro do sistema, ou o par elétron-buraco pode ser criado por meio da interação com a luz. Como aqui eu vou focar principalmente na propriedade de fotodegradação, nesse processo nós precisamos também da presença de moléculas de água e de oxigênio. Quando nós falamos da propriedade biocida, também se faz necessário a presença da molécula de água e da molécula de oxigênio. Bom, então o processo de fotodegradação inicia-se pela geração de espécies reativas. Então, quando um semicondutor ele interage com a luz, ocorre um processo de excitação dos elétrons, que são promovidos aqui da banda de valência para a banda de condução, deixando um buraco aqui na banda de valência, e esse elétron aqui na banda de condução. Então, esse par aqui é chamado que dá origem, essa transição dá origem ao par elétron-buraco. Então, na banda de valência, aqui onde nós temos os nossos buracos, vai ocorrer um processo de oxidação. Por um outro lado, na banda de condução, vai ocorrer um processo de redução. E para que ocorra, então, a propriedade fotocatalítica de um semicondutor, então se faz necessário, essas espécies reativas são de oxigênio, então, o que nós chamamos de ROS. Então, aqui a gente vai ter um semicondutor que vai interagir com a luz, produzindo os pares de elétron-buraco. Então, o buraco ele vai interagir com a molécula de água, formando um próton e um radical hidroxila. Por um outro lado, aqui os elétrons da banda de condução, eles interagem com a molécula de oxigênio, formando o radical superóxido. Esse radical superóxido, ele pode interagir, então, aqui com o próton, formando o radical hidroperoxila. E esses radicais, eles são chamados, então, de espécies reativas de oxigênio, que vão ser responsáveis, então, pela atividade fotocatalítica, pelo processo fotocatalítico em um semicondutor. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre os modelos computacionais. Então, como exemplo, eu peguei mais uma vez o beta-molibdato de prata. Como eu já disse, ele é um sistema cúbico. Ele é composto, então, por clusters de prata com coordenação 6 e clusters de molibdênio de coordenação 4. Ou seja, a prata está coordenada a 6 átomos de oxigênio, enquanto o molibdênio ele está coordenado a 4 átomos de oxigênio. Então, no bulk, todos os átomos possuem clusters completos, ou seja, não há ligações faltantes, não há ligações quebradas. Entretanto, quando nós analisamos as superfícies, que são as mesmas que eu mostrei no mapa de morfologia, nós vemos que esses clusters, eles passam, então, no topo, né, de cada superfície, passam a apresentar ligações faltantes, ligações quebradas, que são essas ligações que eu representei em branco. Então, nessa superfície,
um cluster aqui no bulk possuía coordenação 6, aqui passa a ser coordenação 5. Aqui onde era coordenação 6, passou a 4, e aqui na superfície 1, passou a ter coordenação 3. Então, os clusters nas superfícies, nas diferentes superfícies, apresentam, então, o que nós chamamos de ligações quebradas. Então, não são clusters completos. Esses clusters, no topo de cada superfície, eles podem ser representados pela notação de Kroger-Wink. Então, aqui, quando nós temos uma vacância de oxigênio, uma ligação quebrada, que é o mesmo do que uma ligação de uma vacância, então essa vacância é representada por VO, porque justamente é um átomo de oxigênio que está faltando, então vacância de oxigênio. E quando possui duas vacâncias, então 2VO. E aqui na 1, como possui 3VO. E por que nós utilizamos, né, essa notação de Kroger-Wink? Para criar o mecanismo da atividade fotocatalítica dos semicondutores, nós utilizamos, então, essa notação para os clusters. Então, os clusters presentes nas diferentes superfícies, eles passam a ter essa notação, com a notação, então, de vacância de oxigênio, porque ali nos clusters esses clusters possuem ligações quebradas, então a vacância é denominada por VO. E de maneira geral, os outros clusters, quando um cluster possui uma carga neutra, ele é determinado aqui pela letra X. Quando possui uma carga positiva, essa carga é determinada por essa bolinha. E quando esse cluster possui uma carga negativa, é representado, então, por essa aspa simples. Lembrando que aqui eu coloquei VO, né? Entretanto, se você estiver estudando um outro sistema, aqui pode ser a vacância de um metal dentro do seu cluster. Como no nosso caso aqui do molibdênio era vacância de oxigênio, por isso que eu coloquei MO, Z menos Y, Y. O Y, então, aqui é o número de vacâncias e aqui é o número, né, de ligações faltantes. Bom, então eu vou mostrar aqui 2 trabalhos que nós publicamos para melhor ilustrar as nossas pesquisas, né? Como a gente usa essa sinergia, né, entre teoria e experimento. Então, esse artigo foi publicado no ano de 2018, na qual foi estudado o efeito de um surfactante, o SDS, na propriedade fotocatalítica desse material, que é o alfa-tungstato de prata. E ele foi sintetizado pelo método de precipitação controlada. Então, durante esse método, durante essa síntese, né, nesse trabalho, foram sintetizadas 2 amostras. Uma amostra sem surfactante e uma amostra com surfactante. Logo de cara, observou-se a diferença da coloração do pó obtido. Sem surfactante, o pó apresentou uma coloração bege claro, enquanto a sintetizada com surfactante apresentou uma coloração marrom claro. E como é a estrutura do alfa-tungstato de prata? Esse semicondutor, ele é ortorrômbico e ele é constituído de 6 tipos diferentes de clusters de prata e 3 tipos de clusters de tungstênio. Então, nós temos 2 pratas que possuem coordenação 7, a G1 e a G2, uma prata de coordenação 6, chamada de AG3, ela possui 2 pratas de coordenação 4, chamadas de AG4 e AG5, uma prata de coordenação 2, chamada de AG6. E os 3 diferentes átomos de tungstênios distintos na célula unitária, tungstênio 1, 2 e 3,
os 3 possuem coordenação 6. Bom, então, experimentalmente foi realizado, né, uma análise estrutural a curta e longa distância dos 2 pós sintetizados. Então, DRX a longa distância foi observado picos bem definidos, sem a presença de fase secundária, o que indicou, então, um material ordenado a longo alcance, e foi possível indexar, então, a fase ortorrômbica do alfa-tungstato de prata. Os modos vibracionais infravermelho e Raman, eles estavam de acordo com os reportados na literatura para a fase ortorrômbica de tungstatos. Bom, e quando nós fomos analisar as imagens de microscopia, então observamos experimentalmente que o uso do surfactante, ele alterou a morfologia final do alfa-tungstato de prata. Então, ele saiu de uma estrutura semelhante a um rod hexagonal, aqui em A e B, então nós temos aqui um rod hexagonal, e ele passou para uma morfologia semelhante a um cubo, aqui em C e D. Então, podemos afirmar que o uso do surfactante, apesar dele não alterar a fase do material, os dois são alfa-tungstato de prata em sua fase ortorrômbica, nós podemos afirmar que o surfactante estabilizou a superfície 100, que é justamente essa superfície aqui em vermelho, que não está presente no rod hexagonal, tornando o seu crescimento mais lento. Este fato favoreceu o surgimento dessa superfície nessa morfologia semelhante a um cubo, ao invés da superfície 101, que é justamente essa superfície aqui em laranja da morfologia rod hexagonal. Bom, então, como no nosso foco aqui é a atividade fotocatalítica, vamos ver os gráficos de fotocatálise. Então, pela evolução aqui do espectro de absorção de UV-Vis, podemos observar uma melhor degradação da rodamina B, que é o corante que foi utilizado, para a morfologia do rod hexagonal, aqui em A. Enquanto que aqui, para a morfologia semelhante a um cubo, ele degradou, mas não, a eficiência para os cristais foi melhor observada na morfologia rod hexagonal. Então, desta maneira, podemos afirmar que a mudança nas faces presentes em cada morfologia, ou seja, aqui, quando nós tínhamos o rod hexagonal, nós tínhamos a presença da superfície 101, aqui em laranja, e aqui passou para 100, em vermelho. Então, as faces presentes na morfologia final, elas afetam diretamente na propriedade fotocatalítica do tungstato de prata. Então, os nossos cálculos teóricos, né? Nossos cálculos computacionais. Nós realizamos, então, o estudo das diferentes superfícies para o alfa-tungstato de prata. Nós calculamos a energia de superfície para todos esses cortes e analisamos também os tipos de clusters presentes no topo de cada superfície. Então, com os dados de energia de superfície, associando, então, à construção de UF, nós fomos capazes de modelar a morfologia teórica, tanto do rod hexagonal, como da morfologia do cubo. Então, aqui, nós temos a presença de clusters de clusters de prata de coordenação 7, onde nós temos, então, 3 vacâncias de oxigênio, e com 2 vacâncias de oxigênio, e temos também clusters de tungstênio com vacância de oxigênio. E, por um outro lado, nós também temos a presença dos clusters de tungstênio. Aqui, na 100, nós também temos a presença desse cluster de prata
7 com 2 vacâncias de oxigênio, o de tungstênio com 2 vacâncias de oxigênio e o cluster de tungstênio distorcidos. Só que um detalhe muito importante, nós vimos que ele apresenta, sim, uma atividade fotocatalítica, mas só que mais baixa quando comparado ao ROD. E aqui nós temos a porcentagem de contribuição para essa morfologia. A 101 contribui 50% da morfologia total, enquanto que a 100 apenas 33%. Então, assim, nós propomos um mecanismo, né, de atividade fotocatalítica. Então, os clusters onde nós temos vacância de oxigênio, eles interagem com os clusters distorcidos, gerando, então, os nossos pares de elétron-buraco. Os elétrons, aqui, então, estão presentes nos clusters de tungstênio distorcidos, que vão reagir com o oxigênio, como eu disse, formando o radical superóxido. Por outro lado, os clusters com vacância de oxigênio interagem com a água, gerando, então, o próton e o radical hidroxila, e aqui, depois formando, por final, o radical hidroperoxila. Então, dessa maneira, nós podemos justificar por que ocorreu uma melhora, então, da atividade fotocatalítica para o material sintetizado sem uso de surfactante. Bom, aqui eu trago mais um outro trabalho que nós publicamos sobre o tungstato de zinco. Aqui nós observamos experimentalmente a influência da temperatura durante a síntese desse semicondutor. Bom, essa síntese, esses nanocristais de tungstato de zinco foram sintetizados pelo método hidrotermal, variando, então, o tempo, a temperatura de micro-ondas. Então, 140, 150 e 160 graus. E essas amostras ficaram, então, por 1 hora, aqui durante 1 hora de síntese, né? Então, mais uma vez, o tungstato de zinco, aqui ele possui uma estrutura monoclínica, na qual os 2 clusters, tanto de tungstênio quanto de zinco, são hexacoordenados, octacoordenados, então, possuem 6 átomos de oxigênio coordenados. Então, aqui também foi realizado as análises estruturais de curta e longa distância, de DRX e Raman, e foi possível, né, então, indexar a fase monoclínica para esse material, mostrando que ele tinha, indicando uma certa ordem, né, a longa distância, e os modos vibracionais também mostraram uma certa ordem à curta distância. Aí nós fomos analisar as imagens. Na imagem aqui, à esquerda, nós temos resultados de microscopia. Nessas imagens, podemos observar que os nanomateriais, eles são aglomerados e não apresentam morfologias definidas. Então, assim, não era possível fazer uma associação com as morfologias teóricas. Então, para obter informações a respeito desses nanocristais, nós realizamos a análise de transmissão. E por meio dessa análise, nós podemos verificar que cada temperatura de síntese apresentava planos de crescimento distintos. Então, a 140 graus, 100, 150, 111 e 160 apresentou 2 planos, 011 e 010. Então, é possível afirmar que não há uma direção preferencial de crescimento desse material. Entretanto, pode afirmar que a temperatura influencia no crescimento desses nanomateriais. Enquanto nós analisamos o efeito da temperatura na atividade fotocatalítica desses nanocristais, observamos que com o aumento da temperatura de síntese, houve uma melhora da eficiência da fotodegradação, também da rodamina B. E quando nós temos aqui a rodamina B, quando ela é irradiada somente com a luz UV, não há uma degradação significativa. Então, realmente, a degradação da rodamina B está sendo realizada, então, por esses nanocristais de tungstato de zinco. Então, nesse trabalho, foi possível verificar que um aumento da temperatura favoreceu o crescimento de superfícies mais estáveis. E essas superfícies, elas apresentam um maior número de vacância, melhorando, então, a atividade fotocatalítica desse semicondutor. E aqui, praticamente é o mesmo mecanismo do alfa-tungstato de prata, o que muda são os clusters
da banda de valência e banda de condução que vão estar interagindo com as moléculas de água e de oxigênio. Assim, a combinação das pesquisas teóricas e experimentais nos permite explicar as propriedades dos semicondutores multifuncionais. Então, aqui nós temos diversos materiais onde nós fomos capazes, né, então, de simular as suas diferentes morfologias e associar os clusters presentes em cada face com a propriedade estudada. Então, os semicondutores, eles são capazes de gerar as espécies de oxigênios ativos, que nós chamamos de ROS, que degradam, por exemplo, a rodamina B, que é um corante. E além dos corantes, os semicondutores também são capazes de degradar outros poluentes, como pesticidas e fármacos. Outra propriedade também dos semicondutores, que ocorrem por meio da geração de ROS, é a atividade biocida, na qual, então, esses semicondutores são capazes de matar fungo, bactérias e vírus. Então, por que estudar, né, as diferentes atividades dos semicondutores? Como eu disse, então, esses semicondutores podem ser utilizados para fotodegradação de pesticidas, corantes, fármacos. Esses materiais que apresentam atividade biocida, como é o caso do tungstado de prata, ele pode ser utilizado em filmes PVC, que já é uma tecnologia desenvolvida pela empresa Nanox, onde então você consegue aumentar o prazo de validade, né, dos alimentos, e também nós temos agora os materiais que podem ser impregnados em tecidos para a proteção contra o coronavírus. Né? Então, a pesquisa básica, ela é muito importante para até chegarmos no desenvolvimento de novas tecnologias. Então, o tema central dessa apresentação foi demonstrar que a combinação de resultados experimentais com a química computacional, ambas de alto nível, é uma abordagem muito poderosa para analisar os nanomateriais e suas propriedades e aplicações. Assim, podem ser obtidos insights que não são acessíveis pela teoria nem pela experiência sozinhos. Tais estudos são complexos e exigem grande dedicação e paciência, tanto por parte dos experimentalistas quanto dos teóricos. No entanto, nós temos visto pela qualidade, né, dos trabalhos publicados que esse esforço vale a pena, dada a importância dos resultados obtidos. Bom, então, como agradecimento, eu gostaria de agradecer ao professor Elson, do CDMF da UFSCar, professor Juan, aqui da Universidade Raul I, professor Miguel São Miguel, da Unicamp, professora Lourdes Grácia, da Universidade de Valência, professor Laes Cavalcante, da UESP, professor Júlio Sambrano, da Unesp de Bauru, bem como agradecer a parceria de pesquisadores experimentais. Então, o primeiro trabalho que eu apresentei do alfa-tungstato de prata foi realizado pela pesquisadora Nádia Macedo, e o segundo, do tungstato de zinco, foi realizado pela pesquisadora Paula Pereira, bem como os outros colaboradores, Lara Kelly Ribeiro, Marcelo Assis, Camila de Fogg, Aline Trent, Roman Roca e Vinícius Teodoro. Também gostaria de agradecer a todos os organizadores do CIDMOL, principalmente minha querida amiga, doutora Érica Moreno. Gostaria de agradecer a todas as universidades, a URI, UFSCar, Unicamp, aos grupos de pesquisa e principalmente aos órgãos de fomento. E, claro, a todos vocês, meu muito obrigada. Aqui tem meu e-mail, caso queiram tirar alguma dúvida. E é isso. Muito obrigada a todos.
Bom, muito obrigado, Amanda. Bastante interessante o tema. Vocês trabalharem com fotocatálise, né? E conseguirem aí uma relação boa aí do fotocatalisador, né? Estou vendo aqui o chat. Nós temos tempo para algumas perguntas. Deixe-me ver aqui no chat o que está acontecendo. Em total, vocês têm aplicado mais essa técnica da morfologia, né, para tungstatos, né? A princípio nós começamos com tungstatos, também ela pode ser aplicada a óxidos simples, óxidos ternários, metais. Nós temos visto diversos trabalhos já publicados na literatura, não somente pelo nosso grupo, que utiliza essa metodologia das morfologias para estar explicando, então, as propriedades dos materiais. Certo. E em termos de fotocatálise, né? O mecanismo em si, tem alguma possibilidade de tratar ele? O senhor fala em termos de criação de modelo, de interação com superfície? Isso, esse é um próximo passo que nós pretendemos estudar, que é justamente a absorção dessas pequenas moléculas, como oxigênio e água, que nós sabemos que é essencial para o processo de fotocatálise, para estar criando, então, um mecanismo teórico para a geração desses radicais de oxigênio ativos. E você tem alguma perspectiva de fazer isso usando métodos periódicos? Sim, sim. Já tem um aluno de doutorado do professor Elson Longo que já iniciou esse estudo e já está obtendo resultados significativos. Interessante, porque aí também vai melhorar, corroborar mais essa tendência, né? Sim, com certeza. Chegando avante. Realmente um trabalho de ponta, um trabalho muito grande, né? Em termos computacionais, você tem usado mais o Crystal? O Crystal e o VASP nós utilizamos, os dois. Certo. O Crystal te dá mais chance aí da questão de... Bom, se bem que você não trabalha com nanotubos, né? Não, né? Não, mas o Crystal para nanotubos é excelente. Tem aqui uma pergunta, mais uma pergunta. Professora Amanda, por curiosidade, Natália Lussari Veres. Olá, professora Amanda. Por curiosidade, qual a largura da superfície dos filmes contendo os nanomateriais nos plásticos filme? Em que sentido? Nos plásticos... Como, professor? Por curiosidade, qual a espessura da superfície desses filmes de nanomateriais? Eu acho que ela está pensando nos filmes de PVC ali, né? Provavelmente. Isso. Esses são as nanopartículas, elas são incorporadas, né, nesse filme, né? Então, não muda a espessura do filme, no caso. Uhum. Porque eles são incorporados durante a síntese. Certo. Não sei se é exatamente isso que ela queria saber. Vamos ver aqui. Foi isso. Isso, ela respondeu aqui. Então, Porque todo esse processo, né, professor, de incorporação dos nanomateriais, tanto nos filmes, que tem essa atividade biocida,
como nos tecidos, ou mesmo aqui agora na Espanha, tem uma indústria que está incorporando esses nanomateriais nas superfícies de cerâmicas para os hospitais. Então, tudo isso é no processo ali de fabricação. E conseguiu uma boa relação. Eu achei interessante o resultado. Foi além. Sim. E assim, né, professor? Como o professor Elson fala, não é uma pesquisa que foi desenvolvida do dia para a noite, né? O laboratório já vem estudando esses semicondutores há mais de 14 anos, se não me engano. Então, já sabia-se que esses semicondutores, eles tinham propriedade de matar o fungo, tinha propriedade de matar a bactéria, aí veio a pandemia, e nós vimos que esses semicondutores também poderiam ser empregados para matar o coronavírus. Eu digo que tem mais uma pergunta aqui, deixa eu continuar essa linha. Não é um conhecimento que nada acontece, né, do dia para a noite, né? Na ciência, Sim. A gente tem que construir os degraus, né? E assim, a pesquisa que a gente realiza aqui é realmente uma pesquisa básica, né? Para entender a fundo o que está acontecendo ali em termos de níveis atômicos, né? Os clusters, a superfície e tudo mais. E isso auxilia a explicar o macro, né? Como a gente vê. Isso. É onde eu coloquei a questão do mecanismo, né? Isso, exatamente. Você vai mais além ainda, né? Tem outra pergunta aqui, deixa eu ler. Fiquei pensando, Natália... sim, a Natália, não sabe. Natália. Fiquei pensando na proporção de prata. Por exemplo, na incorporação de outros materiais. Até pensando em custos de fabricação. Acho que é só uma... uma colocação. Porque assim, você tem que pensar que esses materiais, eles são de escala nano, né? Também. Então, querendo ou não, você tem que ver ali, porque eles são incorporados no tecido ou num suporte de sílica. Então, acredito que seja de fácil incorporação. Eu não sei exatamente o processo de fabricação, né? Ela disse que não era uma pergunta, professor. Isso. Eu pensei aqui que era só uma divagação, né? Mas muito interessante. Eu gostei. E o que eu estava falando é exatamente isso, né? Nós não fazemos nada do dia para a noite, né? Sim. Nós fazemos tudo em ciência ao longo do tempo, né? Tudo vai se construindo, são conhecimentos que vão se construindo. Então, de quando eu entrei em estado sólido até agora, né? O avanço foi muito significativo. Eu vejo que muitas coisas novas estão acontecendo, né, e conseguindo fazer muitas coisas novas. Uhum. Sim. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Sim. Escrevi no lugar errado. Então tem mais uma. Não sei se a gente podia passar para a próxima, mas já apareceu mais uma pergunta. Viu como é que não é bom investigar? É do Agnaldo, né? Do Agnaldo Robson, lá, contemporâneo lá da Unesp. Sim. Né? Olá, Amanda. Qual a sua opinião sobre a comparação entre os resultados teóricos e experimentais? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Meu querido professor Agnaldo deu aula para mim lá na Unesp. Um grande abraço para o senhor, professor, saudades. Eu sempre quando eu vejo um trabalho, professor, eu faço essa pergunta: você busca comparar com os resultados experimentais? Porque a gente vê que a pesquisa só teórica e só experimental, claro, ela obtém sim grandes resultados, mas quando você associa, compara, né,
os resultados teóricos com os experimentais, você eleva o nível da sua pesquisa. Então, na minha opinião, sempre que possível fazer essa relação teórica experimental, eu acredito que agrega muito para o trabalho. Certo. O grande Aguinaldo. Obrigado aí pela presença. Tem outra pergunta aqui da Érica. Professora Amanda, vocês estão testaram outros metais? Nós temos outros tipos de semicondutores. Ali eu dei o exemplo de molibdato de prata, o beta-molibdato de prata. Nós temos também o cromato de prata. Nós temos também o fosfato de prata. E lembrando que o estudo, às vezes, não é somente do sistema puro, né? Então, a gente sempre procura dopar, e sempre está melhorando a propriedade desses materiais. O fosfato de prata, por si só, já apresenta uma excelente fotodegradação. Entretanto, quando a gente dopa com diferentes porcentagens de terras raras, por exemplo, a atividade fotocatalítica desse semicondutor, ela melhora, sim, muito. Então, assim, a gente sempre está buscando estudar novos semicondutores, para estar, né, encontrando novas aplicações, ou melhorar as existentes, né? Então você tem esses resultados com a melhora da eficiência. Sim. Até vi que tem aqui um reuso, né? Tem o fosfato de prata, mesmo sintetizado com essas diferentes terras raras, até em 3 ciclos de reuso, a atividade fotocatalítica manteve-se perfeitamente. Certo. Com relação à pergunta de Rafael Oliveira, né? Isso, que ele falou a respeito dos reusos e eficiências. Certo. Bom, acho que passamos para a próxima. Então, vamos passar para a próxima. Certo. Amanda, muito interessante saber que estamos num patamar muito excelente no estado sólido. Sim. Muito obrigado pela sua palestra. Foi muito esclarecedor e, pelo menos, me trouxe umas vontades aí, né? Muito bem, professor. Tá certo.